Vamos lá, Gleidson. O tema de hoje é como promover sem errar, que é uma demanda. Tem jeito? Vamos entender hoje alguns passos muito importantes para a gente aprender isso, justamente porque é uma demanda que eu vejo na prática, né, a maneira como as empresas promovem as pessoas e a gente cuidar um pouquinho dessas coisas que a gente vê que não está funcionando e encontrar outras técnicas para que a gente possa melhorar esse processo. Uma vez que toda empresa em crescimento precisa promover pessoas. Sim. A única empresa que não precisa promover pessoas é aquela que não está crescendo, aquela que não está desenvolvendo, aquela que não está aumentando o seu portfólio de produtos, a sua carteira de clientes, seu faturamento. Muitas empresas as empresas que não estão nesse processo ou não querem estar nesse processo, aí elas não precisam aprender a promover. O que eu não acredito que seja o caso de 99,9999% das empresas que existem. Então, acho que é importante a gente trazer aqui algumas reflexões, algumas práticas relativas a isso, para que a gente possa, então, oferecer condições para que a gente possa pensar, pelo menos, para implantar uma prática dessa no próxima promoção que a gente tiver que fazer. Uhum. Talento, gente e gestão. Como promover sem errar. Esse é o tema de hoje do nosso podcast. E olha que interessante, né, Edson? Promover sem errar. Eu já escutei casos do empresário virar para mim e falar assim: Ô Gleidson, rapaz, tinha o fulaninho, o fulano de tal na empresa, e esse fulano de tal estava comigo há muito tempo. E aí eu resolvi dar uma promoção para ele. Eu dei uma promoção para essa pessoa. E você acredita que agora eu perdi um bom profissional na área X e ganhei um péssimo profissional na área Y? Só que aí ele faz uma pergunta, depois que ele contextualiza, que é a seguinte: como eu vou fazer agora para me tirar essa promoção? Como eu vou despromover essa pessoa que antes era o meu braço direito, mas que agora ele continua sendo alguém confiável, mas ele não tem o comportamento que eu esperava que tivesse na função a qual eu designei. Ele não consegue lidar com as pessoas que estão abaixo dele nessa nova função. Está com dificuldade de entrada, de ser aceito pelos outros que têm o mesmo nível dele. Os outros o respeitam porque eles sabem que ele é o mais antigo, está comigo há mais tempo. Mas eles não o veem como alguém capaz de ter aquela atribuição e capaz de fazer aquilo que a atribuição exige. Ou seja, eles não veem como gerente, embora o respeitem como pessoa, porque está comigo há muito tempo. Então, olha o tamanho do problema que esse empresário, e na verdade eu já ouvi isso de mais de um, arrumou por conta de não ter parado para poder fazer uma análise e de repente ter feito essa promoção, mas de uma forma gradual, à medida que a pessoa fosse desenvolvendo ali. E, inclusive, dando condições para que a pessoa se desenvolvesse. Isso. Então, deixa eu acrescentar mais alguns problemas, já que a gente está falando de problemas, para depois a gente entrar nas possíveis soluções em relação a isso. Você falou do exemplo aí de promover uma pessoa porque já está há muito tempo na empresa e geralmente a promoção errada ela vem com esse critério, né? Tem que promover o mais velho de casa ou tenho que promover quem eu confio, promover por confiança. Também é um problema sério porque o novo cargo para qual essa pessoa foi promovida, ela exige algumas atividades e competências que não é confiança, né? Confiança é importante em cada lugar, em todo lugar, mas a gente precisa entender quais são as outras importâncias que tem também. E aí, quando eu promovo uma pessoa errada, como você disse, eu perco alguém bom naquilo que estava fazendo
ganho. Tem essa frase, né? Vamos usar a frase que todo mundo usa. Quando eu promovo um vendedor errado, eu perco um bom vendedor eu perco um bom vendedor e ganho um mau gerente, Exato. né? Promovido a gerente de vendas. Mas o problema vai muito além disso. Se eu só perder um bom vendedor e ganhar um mau gerente, o que já é péssimo, talvez estaria bom. Mas eu perco performance da equipe, porque a performance da equipe, quem cuida dela é o gestor, é o gerente, é o líder. Então, se esse cara não tem as habilidades necessárias para conduzir, liderar e gerir uma equipe, eu não perco só esse bom vendedor, não. Eu perco performance na equipe. E se eu não souber promover e se eu não tiver critérios claros para promoção, eu tenho outro problema, porque aí eu vou continuar promovendo a pessoa que está mais velha de casa, sendo que se eu tiver critérios claros, eu promovo até o mais novo de casa, eu promovo o médio de casa, porque é baseado em critérios claros sobre quem pode e deve estar naquele cargo. Então, definindo alguns critérios, já partindo aqui para a solução, né, definindo alguns critérios, eu fico tranquilo quanto a isso, porque, mas eu tenho que promover fulano porque ele é velho de casa. Então, o critério é velho de casa. Então, é só eu ficar muito tempo na casa, não preciso nem produzir, não preciso aprender, é só ficar muito tempo na casa que eu vou ser promovido. Então, e criando esses critérios, eu consigo escolher de forma mais assertiva ou de forma mais objetiva, né, de forma com menos erro, já que a gente está falando de promover sem errar. Faz sentido isso, Gleidson? E que coisas mais eu posso pensar em relação a isso? Rapaz, total. E aí, eu já recomendo que o empresário que esteja participando dessa live, participando desse podcast, quer seja ao vivo ou gravado, já pegue uma caneta, um pedaço de papel. Nós vamos elencar aqui alguns critérios. O primeiro critério é alinhamento. Quando você vai promover alguém, você precisa ter uma clareza desse alinhamento. Do que a empresa precisa do ponto de vista estratégico, quais são os conhecimentos que essa pessoa precisa ter e as habilidades que essa pessoa precisa ter para que você consiga aquilo que se espera, consiga alcançar o objetivo estratégico da empresa com essa promoção. Então, o primeiro critério é isso, alinhamento estratégico. O que eu preciso? O que essa pessoa a ser promovida precisa para que, se juntar as duas coisas, a gente consiga ali alcançar aquele objetivo, que é o objetivo da empresa. Eu vou citar mais um aqui e vou passar a bola para você. E aí o empresário, o gerente, o gestor de área vai anotar. Uma outra coisa que é muito importante como critério é essa pessoa, tecnicamente, para a função que eu pretendo promovê-la, ela já tem a competência necessária para lidar com gente, para lidar com pessoas? Porque uma vez que você é promovido, pelo menos na vertical, na horizontal também, mas mais na vertical, aumenta a necessidade de habilidades relacionais. Então, se a pessoa não tem habilidade relacional e aí você vai promovê-la e ela precisa lidar com gente, lidar com pessoas, as chances são que em um dado momento isso vai dar errado. Ou já vai começar errado. Então, alinhamento estratégico e habilidade relacional são dois critérios que não podem faltar quando você pensa em promover alguém. Show de bola. Ô, Cleiton, aí vem aquela questão, então. Cara, beleza, mas eu tenho a pessoa aqui que trabalha comigo já há X tempo. É uma pessoa de confiança, é uma pessoa tecnicamente muito boa no que ela faz. E aí? Eu vou deixar essa pessoa, então, sem promover porque ela não tem a habilidade relacional ou habilidade X, mas aí, cara, eu vou perder, porque talvez essa pessoa é tão boa tecnicamente que eu nem tenho outra pessoa que faz o que ela faz. Então eu entrei num beco sem saída e eu preciso promover. Bom, rapaz, o que é promover? Vamos trazer os problemas, sim, né? Isso aí são problemas que a gente vê na prática. vida real. Vida real. Então, quais são as possibilidades?
que é promoção? Nesse caso específico, a gente está falando de carreira dentro de uma empresa. Promoção é tirar uma pessoa de uma posição X e colocá-la numa posição melhor. Melhor, que eu digo, para a construção da carreira dela e melhor também para os resultados da empresa. Aumentar salário não é promoção. Aumentar salário é uma recompensa baseada numa entrega X que pode estar acoplada ou não a uma promoção que acontece. Então, a gente precisa, se eu estou promovendo as pessoas por confiança ou por escassez, né? Se eu estou promovendo alguém porque ela é a única que tem aquele conhecimento técnico, eu vou dar um passo atrás aqui e a gente explora isso no outro podcast, que é a gestão de pessoas para que eu tenha outras pessoas com a habilidade que essa pessoa tem. Do ponto de vista empresarial é isso. Mas ainda assim, nós temos a opção de fazer uma promoção para que as pessoas sigam a carreira vertical, que é a carreira que nós estamos falando aqui, que é o linear, que é transformar-se em gerente. E aí pode ser que eu promova errado se eu usar simplesmente os critérios de confiança e o critério de escassez, no caso técnica, tempo de casa e tal. E aí eu faço errado. Mas eu tenho outro tipo de carreira dentro das empresas, chama carreira em Y, que é um crescimento lateral. A carreira em linear, que é a carreira vertical, é a pessoa que sai de um cargo X e vai crescendo hierarquicamente na empresa. Então ela sai ali do nível operacional, se torna um supervisor, coordenador, um gerente, um diretor e vai subindo. Quanto mais ela sobe nessa hierarquia, mais são importantes as competências que você acabou de falar, as competências relacionais e tal. Sem dúvida nenhuma. Então já são critérios importantíssimos para a promoção vertical. Mas a promoção paralela, que é a carreira em Y, ela cresce para o lado, não é a promoção hierárquica. Então a pessoa não vira gerente, ela não vira diretora, ela não vira coordenador, mas ela se transforma em especialista naquilo que ela faz. Uhum. Então ela se torna a referência naquilo que ela faz dentro da empresa, ela se torna a responsável maior por aquelas operações específicas. Inclusive, ela pode se tornar um treinador de outras pessoas sem necessariamente ser líder dessas pessoas. Exato. Então, eu posso crescer as pessoas na carreira em Y para que eu não corra o risco de pegar esse técnico, esse cara que é muito bom no que ele faz, seja na área de informática, desenvolvimento de sistemas, na área de marketing, na área industrial, seja o que for. Ele é muito bom tecnicamente, mas ele não tem as habilidades relacionais. Então, eu não vou trazer ele para a posição de cima. Eu vou trazer ele aqui, para o lado. Então, meu amigo, vamos traçar o seu crescimento. O que mais você tem que aprender? O que mais você tem que melhorar para você se tornar esse especialista que não vai gerir pessoas, mas vai garantir uma entrega muito maior. Uhum. E aí você vai ter essa promoção, ou seja, saiu de uma posição X e se tornou uma pessoa mais importante na empresa, tecnicamente falando, do que ele era antes. Uhum. Então, a primeira solução é entender se essa pessoa vai para o crescimento vertical, que a gente chama de carreira linear, né? Vai crescendo para cima, ou se ela vai para a carreira em Y, onde ela vai se tornando esse especialista. E aí, dessa forma, eu ganho mais performance com essa pessoa sem simplesmente precisar usar o elemento confiança para a promoção ou o elemento escassez, apesar de que esse profissional se torna mais escasso. Sim. Mas eu tenho que estar trabalhando ainda mais com outras pessoas. Então, eu valorizo quem está comigo, não abro brecha para a concorrência chegar, ou pelo menos eu dificulto, e ganho muito mais entrega com essa pessoa, ela se tornando esse especialista maior. Uhum. Ô Edson, e foi ótimo você ter ressaltado isso, porque é uma alternativa para o empresário, para o gestor de área, e que muitas vezes alguns desconhecem, justamente porque tem-se o mito de que se tiver que promover, eu tenho que promover com dinheiro e eu tenho que promover para cima. E até mesmo para os colaboradores. Alguns acham isso, né? Que a promoção só acontece por dinheiro e para cima. E, na verdade, não é. Então, você empresário... Gleito, deixa eu só pontuar uma questão que, então, que você falou nisso, eu acho importantíssimo, então deixa eu pontuar. A importância do que a gente fala muito aqui no nosso conteúdo,
da melhoria contínua, a importância do empresário, do gestor, estudar negócios e pessoas continuamente, porque já aconteceu comigo do empresário não ter esse conhecimento, não saber dessa ideia do carreira em Y, carreira linear, aí tem carreira em W, tem outras que a gente pode explorar. Inclusive, podemos fazer mais um podcast só sobre isso. E aí, quando abre a mente, fala, mas tem essa opção? Então, eu não sou capaz de pensar nisso porque eu não tenho esse conhecimento. Então, a importância de eu estar sempre estudando, sempre buscando, sempre em contato com novos conhecimentos, para que eu possa decidir o que fazer, o que eu vou fazer na minha empresa. Não é porque eu descobri que tem a carreira em Y que eu vou implantar. Eu preciso saber se tem demanda dentro do meu negócio para isso. Geralmente tem. Mas eu, conhecendo, eu tenho condições de tomar melhores decisões. Desculpa te interromper, mas é que essa parte do conhecimento, do estudo, da melhoria contínua, isso aí me pega muito, porque eu sei da importância disso. Cara, e aí a gente vê o quanto nós pagamos caro, nós gestores, empresários, gerentes de área, nós pagamos muito caro pela ignorância. Perfeito. O custo da ignorância, ele é altíssimo. E aqui eu não estou falando naquele sentido pejorativo, não, estou falando no sentido de ignorar mesmo, de não saber, né? O custo de não saber algo, ele é muito alto. E aí vem aquele ponto que é que nós estávamos dizendo. Qual que é a sugestão? O empresário, o gestor, para começar desse ponto de vista de um novo conhecimento que, de repente, para muitos vai ser novo, isso que o Edson e eu estamos falando aqui nesse podcast, Talento de Gente de Gestão, com esse tema, né? É a questão de promover sem errar. Você pode escrever aí numa folha de papel, você pode dividir lá no meio, né? Você deita a folha, coloca ela na horizontal, divide ao meio, e aí você escreve assim, promoção linear, promoção em Y, que é um conhecimento novo que você está tendo. E já começa a pensar, olhando para dentro da sua empresa, quais são aqueles profissionais que nesse momento, se você tiver que dar uma promoção, você vai promover em Y ou linear. Ô, Gleice, mas eu não vou promover agora. Então, se você não tem a necessidade ou não pensa em promover agora, esse é justamente o momento que você precisa fazer esse exercício. Eu já te falo por quê. Como a promoção é um processo e ele é gradual, pelo menos as promoções que têm mais eficácia, isso significa que requer um planejamento. E aí você vai dando passo a passo com aquela pessoa até ela chegar no ponto de estar pronta minimamente para assumir uma nova função, ou seja, um novo cargo, se for linear, ou assumir novas responsabilidades se você optar, ou se o perfil da pessoa for para essa promoção em Y. Então já faz essa anotação, porque com base nisso, você já começa a criar um cronograma. Para que essa pessoa seja promovida em Y, o que ela precisa fazer e que se ela fizer, ela já se ajuda a dar os próximos passos. Em que ela vai ter que treinar alguém para que esse alguém ocupe a posição ou a responsabilidade que ela tem atualmente. Então, note que até desenvolver outras pessoas dentro da empresa para que o profissional seja promovido, quer que seja de uma forma linear ou em Y, já começa a ser um indicativo, começa a ser um critério de progresso, um critério de desenvolvimento, um critério de promoção, um critério de crescimento. Dessa forma, de uma maneira imparcial, você que é empresário e gestor, começa a mostrar também para aquele que está com você há mais tempo, assim, olha, eu até quero te promover. E se fosse olhar o meu querer, você seria promovido hoje. Porém, é preciso que seja feito isso, isso e isso para que você consiga dar os próximos passos. E nessa sequência, nesse processo, está justamente você formar mais um, mais duas, mais três pessoas. Então nós temos aqui o prazo X para que você saia do ponto que você está e vá para um próximo nível, que é o que a empresa precisa, e que você até tem algumas competências e habilidades, no caso, técnicas para poder fazer, mas se não fizer isso por trás, a gente não tem condições. E aí,
vai caber ao profissional tomar a decisão, porque vão ter alguns que não vão querer a promoção linear, por exemplo. E aí é importante respeitar isso, não querer forçar. Não é legal o empresário, o gerente ou o gestor de área, ele querer para o outro. O que a gente pode fazer é incentivar, influenciar de alguma forma, até persuadir de alguma forma, se nós percebermos que o colaborador ele não está querendo esse próximo passo na carreira por medo. Medo de não dar conta, medo de custar caro se ele tiver que fazer algum investimento também, ele tiver que dar uma contrapartida financeira. Então, se for medo, ok, incentive. Mas querer forçar a goela abaixo também é algo que a pessoa já percebe que a própria natureza dela não é para aquilo, não faz sentido. Então, opta por outros caminhos. Ou Sei. seja, já faz essa anotação aqui para você dar os próximos passos dentro da sua empresa. A gente, a gente já falou aí em outros podcasts, outras transmissões que a gente fez sobre todo mundo é treinável. Porém, nem todo mundo quer ser treinado. Aquele que não quer, a gente não tem muito o que fazer. A gente tem que incentivar, criar os meios, criar a rota, criar a trilha de aprendizagem, mas aqueles que não querem, realmente não tem muito o que fazer com eles. Agora, eu usaria uma técnica, Gleidson, porque uma coisa é você ter lá uma pessoa operacional e você tem uma equipe ali de 3, 4 pessoas e você precisa promover alguém porque o gestor atual saiu ou porque a empresa está crescendo mesmo e eu vou precisar de alguém que cuide daquela área ali. E aí eu preciso. Então, qual deles eu vou? Lógico que eu posso ter N observações em relação às pessoas e identificar que esse aqui ele pode caber melhor nesse processo de desenvolvimento, desculpa, nesse processo de promoção, principalmente se eu estiver falando aqui do crescimento linear, ou seja, eu preciso de alguém que seja o gestor daquela equipe ali. Então, o que eu sugeriria para os empresários fazerem? É que é muito difícil você chegar para alguém e falar assim, ô fulano, seguinte, nós vamos precisar de alguém ali, então eu estou pensando em te promover, mas eu preciso alinhar algumas coisas com você primeiro. Eu posso criar um problema muito grande aí, porque se eu fiz isso é porque eu não sei se essa pessoa vai funcionar. A minha, a minha confiança de que vai dar certo, ela é baixa, porque senão Sim, eu promovia, né? Promovi e vamos embora e vamos trabalhar. Lógico que depois, dentro da promoção, existe uma série de treinamento e desenvolvimento a se fazer com essas pessoas. Mas aí eu entraria com uma dica que eu sempre dou para as pessoas usarem seleciona aquele que você acha que é mais cabível para essa promoção e já começa a inserir algumas atividades e responsabilidades para ela a nível de teste para ver como é que ela responde. certo. Mas aí eu vou, sem eu ter prometido nada, sem eu ter alertado sobre nada para não criar uma falsa esperança, porque se eu falo isso não dá certo e depois eu não promovo ou promovo outro, a motivação dessa pessoa vai lá embaixo. Ela estava Exato. com a expectativa. Então a expectativa precisa ser alinhada com a série de coisas, mas antes eu faria isso. Edson, como é que eu faço isso? Ó, tem algumas formas. Você pode simplesmente selecionar uma questão ali que é especificamente da liderança e falar, olha, eu preciso que você cuide disso aqui um tempo para mim. Durante um período X, eu preciso que você faça para mim até que eu organize as coisas aqui. E aí eu vou medir. Lógico que eu vou apoiar, eu vou dar dicas, ó, preciso que você preste atenção nisso, preciso escrever isso. Estude isso aqui, leia esse livro, veja como é que faz essas coisas, senta comigo, tira dúvida, eu vou te dar feedback, parará, parará, mas cuida disso por enquanto. E aí eu vou ver a performance daquela pessoa ali. Ou Ok. eu posso pegar essa pessoa também e colocar ela como líder de um projeto, algo temporário, algo que vai durar um período X, um projeto, né? Uhum. E eu vou colocar ela como gestor daquele projeto. É lógico que também vou dar os treinamentos necessários, os feedbacks necessários, mas eu sei que aquilo tem fim. Sim, Então, se eu tiver feito uma escolha errada, acabou o projeto, volta pro lugar dela, tchau e benção, cara, obrigado pelo que você fez aí, vamos embora. Continua normal e eu vou testar outras pessoas agora. Mas se eu ver que ela for uma boa gestora de projeto, essa pessoa geriu, principalmente geriu a equipe, mostrou essa qualidade de relacionamento e mostrou o interesse
no estudo e no desenvolvimento em relação a pessoas, aí eu posso promover essa pessoa, porque eu já aumentou a minha confiança de que vai dar certo. Veja bem, não fiz nenhuma promessa para ela, não gerei nenhuma expectativa, mas eu fiz um teste. Não é assim que a gente faz com o recrutamento e seleção, Gleides? Sim, sim. Eu converso com as pessoas, eu entrevisto as pessoas e muitas vezes peço ela para fazer um teste prático de algo técnico, ou eu faço a chamada seleção por competências, onde eu vou ver onde essa pessoa já demonstrou tais competências para que eu contrate ela. Uhum. Depois, o grande erro é que depois que eu contrato, as empresas esquecem que o processo de recrutamento e seleção continua Exato. eternamente dentro da empresa. Esses dias eu até alertei uma empresa e falei, gente, período de experiência é parte do processo seletivo. Período de experiência não é contratação. Período de Exato. experiência é parte do processo seletivo. É para você validar e ter certeza que a sua entrevista viu que era bom, agora você vai ter certeza. Quando eu vou promover alguém, por que eu não faço o processo de período de experiência? Eu coloco Sim. ela num projeto, por exemplo, e faço um período de experiência para ver sim. Aí, se ela não for bem ali, eu não corro risco de perder o operacional o técnico. Exato. Eu volto com ela para o lugar dela e vou testar e vou selecionar outra pessoa. É um processo de recrutamento e seleção Sim. que eu preciso aplicar na empresa até para a promoção. A não ser, logicamente, que eu já tenho alguém que eu falo, pô, esse é o cara, essa é a pessoa, essa é essa aí. Então, ok, estou com confiança lá em cima, eu tenho que promover mesmo. Uhum. Mas antes eu preciso ter consciência de quais são as habilidades que são necessárias para que eu já tenha confiança em relação a isso que eu já vi, ou eu faça esse teste como um elemento de validação. Faz Sim. sentido? Nós estamos chegando, faz todo sentido. Nós estamos chegando nos instantes quase finais desse podcast, Talento, Gente e Gestão, onde hoje a gente está falando justamente sobre isso, como promover sem errar. E o que você falou faz todo sentido, Edson, porque, veja bem, além de um possível dano, se a gente faz a promoção de uma maneira errada, e essa estratégia que você sugeriu da promoção, do projeto, né, um projeto anteceder um anúncio de uma promoção, realmente é muito eficaz e evita também abalar até o moral da equipe. Porque pensa bem, para o empresário, o gestor, ainda que alguns façam, não importa com isso, mas as chances são de quando há essa promoção errada e depois tem que voltar a pessoa para aquilo que ela fazia antes, até a própria equipe vai olhar com um olhar assim, ué, essa empresa não tem palavras? Ou será que eles não conseguem sustentar aquilo que falam? Porque por vezes, quem está ali na equipe, às vezes não vai levar em consideração que o colega ainda não teve o preparo suficiente para poder desenvolver. Vai olhar com aquele olhar mais negativo, no sentido assim, não adianta nada esforçar, porque veja, o fulano ficou aqui tanto tempo, agora ele foi promovido, não ficou nem 3 meses direito, já voltou porque ele estava fazendo antes. Então, até para o próprio ambiente da empresa, tanto emocional, quanto no sentido de moral, e quanto no sentido de uma perspectiva futura de crescimento, começa a cair por terra. E a imagem do empresário, do gestor também, ainda que a intenção seja boa. Então, aplicar essas estratégias vai poupar o empresário, o gestor, gerente de área, a própria equipe de uma série de desconfortos. E aqui nós estamos falando só de desconfortos diretos, porque você imagina o impacto disso também do colaborador, você citou a performance, do colaborador para com o cliente, para aqueles casos que o profissional ele tem acesso, né, direto ao cliente. Então, a imagem que vai ser transmitida da empresa é uma imagem de que fala, mas não faz, faz e começa, mas não sustenta, promete, mas não cumpre, explora, porque a pessoa fica anos ali dando uma falsa promessa e aí depois não consegue honrar com aquilo. Então, até do ponto de vista de imagem, e você pega também assim com base em marketing, né, o branding da empresa. Então, até no sentido de atrair novos colaboradores, se esse processo de promoção ele não for bem desenhado, não for bem planejado, bem executado, vai também arranhar a imagem externa. Então, ao invés de atrair,
vai repelir talvez bons profissionais, potenciais ali que pudesse dar algum tipo de resultado para a empresa, porque ouviram dizer, tiveram uma referência negativa em relação a isso, em relação ao crescimento dentro da empresa. E aí, Gleidson, quando a gente fala de talento, a retenção fica comprometida e a atração fica comprometida. Vou dar um exemplo, eu estou falando do bom profissional, tá? Porque o bom profissional, ele quer saber antes onde ele está entrando. Sim. Então, vou dar um exemplo meu muito claro aqui. Eu fui contratar uma pessoa em determinado momento e veio para o processo seletivo e tal, e a pessoa muito boa tecnicamente, era para a área operacional técnica, e essa pessoa primeiro procurou saber quem já trabalhava comigo. Olha só, não é com a empresa, hein? É com o líder. Primeiro procurou saber quem trabalhava comigo, fez contato e perguntou como é que é trabalhar aí. Olha só. Pronto. E aí? Será que quem está lá vai falar, principalmente se conhece essa pessoa, porque ela vai perguntar para alguém que ela conhece, ela vai falar, ó, muita promessa e pouco resultado. Ou o ambiente é ruim. Ou um monte de coisa, ou vai falar assim, cara, não tem reclamação nenhuma, trabalhar aqui é bom, é agradável, o ambiente é bom, parará, parará. Então, os bons... A gente, quando está no processo seletivo, a gente não faz a pesquisa de referência, Sim. né? Você liga para tal lugar, fulano trabalhou aí, como é que faz e tal. Então, é a mesma coisa. O bom profissional, ele vai querer saber como é que é trabalhar com você. Ele vai querer saber como é que é trabalhar na sua empresa. E outra coisa, você fazendo esse tipo de atividade, você passa a cada vez mais valorizar quem está dentro do que ter que trazer quem está fora. Porque a pior coisa que pode acontecer é você precisar de um gestor naquela área e você não tem ninguém que você consegue promover ali. Sim. Porque aí você tem que trazer alguém de fora, que não tem a cultura da sua empresa, que não tem o relacional com aquelas pessoas que estão ali, que muito provavelmente, em casos muito específicos não, mas na maioria vai ser mal recebido pela equipe até que a coisa se transforme. Então esse projeto, essa validação, essa análise que você faz das pessoas, você abre até a possibilidade de entender ali que nível aquela pessoa... Inclusive isso pode ser feito muito antes de precisar promover alguém, para você já preparar o desenvolvimento de uma pessoa ali. Porque aí você cria dentro da sua empresa aquela ideia de fábrica de talentos, né? Ou seja, eu o tempo todo estou criando novos talentos, novas pessoas ali dentro. Eu crio ali um pipeline de gente boa, sim, de novos talentos, de novas competências. Então eu posso pegar alguém, fazer esse teste, não deu, eu insiro ali treinamento e desenvolvimento para ver se anda, e aí eu vou transformando as pessoas que eu tenho em pessoas mais competentes ainda, porque são essas mais competentes que vão entregar o resultado. Então não é só um caso de promoção específica, de saber promover, mas de preparar antecipadamente a promoção que eu vou precisar em algum momento, principalmente para uma empresa que está crescendo. Maravilha. Chegamos nos instantes finais do nosso podcast Talento, Gente e Gestão, onde hoje nós falamos, o Edson e eu, sobre como promover sem errar. Minhas considerações finais, você empresário, gestor que está aqui participando desse podcast, que nos ouve ou que nos assiste à gravação. Promova-se antes de pensar em promover. Promova-se a alguém capaz de realmente planejar de forma estratégica a promoção dos seus talentos. Promova-se antes. Edson, suas considerações de encerramento? Ô Gleidson, vou deixar um pensamento aqui já para o gestor, para o empresário que está nos assistindo aqui. Já pensa, não interessa o seu tamanho. Você tem 2 funcionários, 3, 4, 5, já coloca na sua mentalidade aí que você já precisa escolher alguém que você vai treinar e desenvolver para se tornar um gestor dentro do seu negócio. E se você é muito maior, você já tem N áreas da sua empresa formatada, já coloca a escolha aí de uma pessoa por área, onde você já tem que pensar, essa pessoa tem que se tornar um gestor
no futuro desse negócio, para que você se torne realmente o que eu falei, essa fábrica de talento. E você tenha tempo para fazer isso e não deixe para fazer isso na última hora. E aproveitar para convidar aqui as pessoas que estão nos assistindo aqui, que também pode aí nos ouvir pelo Spotify, enquanto você estiver dirigindo, caminhando na academia, não sei o quê. Tem lá, apesar de estar em vídeo no Spotify, você pode dar o play lá e desligar a tela do celular que você consegue ouvir o podcast completo também. Então, e lembrando que estamos aqui às 7h15 na segunda-feira, ao vivo, no Insta e no YouTube. Então, convido a seguir aqui o nosso perfil no Instagram e o nosso canal no YouTube. E às quintas-feiras estamos com mais um conteúdo gravado também às 7h15 lá no YouTube. Aí é só no YouTube. Então, se você seguir o nosso canal lá, você vai ter acesso ao conteúdo completo. É isso. Muito obrigado por mais essa oportunidade de falar desses temas. Tamo junto e quinta-feira tem mais. Forte abraço. Você participou do podcast Talento, Gente e Gestão com Edson Ferreira e Gleidson Silva. Valeu.